Bom dia, pessoal. Nós vamos estudar hoje as ligações químicas. Na aula passada, eu passei um vídeo sobre ligações químicas e hoje eu vou aproveitar esse tempo para a gente detalhar um pouco mais. Então, a gente precisa saber o quê? O porquê que ocorrem, na verdade, as ligações químicas e como que ocorrem e quais os tipos de ligações. Na verdade, quando nós falamos em ligações químicas, nós estamos falando sobre a união de dois ou mais átomos. E, essencialmente, existem três tipos de ligações, que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vamos lá, então. Bom, conforme eu disse para vocês, nós temos essencialmente os três tipos de ligações, que é a covalente, metálica e iônica. A ligação ela vai se formar quando dois átomos compartilham elétrons, e esse compartilhamento de elétrons é o que nós chamamos de ligação covalente. Então, sinônimo de ligação covalente é o compartilhamento dos elétrons. E lembrando ainda que esse compartilhamento dos elétrons, ele só ocorre com os elétrons da camada de valência, ou seja, da última camada eletrônica. Lembra quando nós falamos sobre estrutura atômica, que o átomo é formado por um núcleo? Dentro desse núcleo, nós temos prótons e nêutrons, e ao redor nós temos os elétrons. Esses elétrons que circulam ao redor do núcleo é a eletrosfera, e as ligações químicas sempre ocorrem com os elétrons da eletrosfera. E o primeiro tipo de ligação que nós estamos falando agora é a ligação que ocorre entre o compartilhamento dos elétrons, que é a ligação covalente. Então, o que vai acontecer? Normalmente, você vai ter um par de elétrons, vai ver um elétron de cada átomo, que vai compartilhar e vai atuar simultaneamente com os dois átomos. Isso é a ligação covalente. Na verdade, o objetivo da maioria dos átomos é fazer com que ele tenha 8 elétrons em sua última camada. É claro que nós temos exceções, como, por exemplo, na molécula de hidrogênio, onde eu tenho 2 hidrogênios que se unem e, compartilhando um elétron somente, eles ficam estáveis. Então, o primeiro hidrogênio compartilha elétron com o segundo, ficando com 2, ele não precisa ter 8 elétrons. Então, seria uma exceção da regra do octeto. A ligação covalente, para cada par de elétrons compartilhado, a gente desenha um traço. E cada traço desse representa uma ligação covalente. É o que nós chamamos de fórmula estrutural. Nós podemos representar também através da representação de ponto dos elétrons da última camada, ou pontos, ou xizinho, ou coisinho. A essa representação nós chamamos de representação de Lewis, fórmula de Lewis, ou alguns autores chamam também de fórmula eletrônica. Bom, entre dois átomos, na verdade, pode haver até 3 pares de elétrons compartilhados. Se houver um par de elétrons compartilhado, nós falamos que ocorreu uma ligação covalente simples. 2 pares de elétrons compartilhados, nós falamos que ocorreu uma ligação covalente dupla. E 3 pares de elétrons compartilhados, nós dizemos que ocorreu uma ligação covalente tripla. Molécula de oxigênio, 2 pares de elétrons compartilhados. A molécula de hidrogênio, um par de elétrons.
Molécula de cloro, que é o Cl2, você tem apenas uma ligação covalente, um compartilhamento. A molécula de nitrogênio são 2 átomos de nitrogênio, cada um tem 5 elétrons em sua última camada. A partir do momento que eu faço esses 3 compartilhamentos, cada nitrogênio vai estar agora com 8 elétrons em sua última camada. E isso acontecendo, deixa a molécula estável, ou seja, deixa o átomo estável. Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre polaridade e apolaridade de ligações. Na verdade, quando nós temos normalmente moléculas formadas por átomos iguais, a diferença de eletronegatividade, que é uma força de atração que existe entre elas, se anula. Então, quando essa diferença de eletronegatividade é igual a zero, nós falamos que a molécula é apolar. E quando a diferença de eletronegatividade ela não é igual a zero, nós falamos que a molécula é polar. E o que mede essa grandeza é uma grandeza, o que mede essa polaridade da ligação é uma grandeza chamada momento dipolar. E a ligação metálica? Como o próprio nome diz, é a ligação que ocorre entre os metais, formando o que nós chamamos de liga metálica. Mas assim como na ligação covalente, ela também vai ocorrer com os elétrons da última camada. A diferença é o quê? É que você tem esses elétrons da última camada, eles se encontram livres, ou seja, eles se encontram soltos. Então, eles atuam como se nada existisse. Por isso é comum, quando se fala em ligação metálica, se comentar sobre o mar de elétrons. Esse mar de elétrons é como se fosse os elétrons circulando toda a superfície metálica. Então, se eu esquento, por exemplo, uma barra de metal e seguro em outra ponta, depois de um tempo, a temperatura vai estar a mesma em qualquer ponta desse metal. Por quê? Porque os elétrons carregam essas energias. E os metais, eles são o quê? São bons condutores de eletricidade. E aqui é o terceiro tipo de ligação, que é a ligação que nós chamamos de ligação iônica. O sinônimo de ligação iônica é o quê? Transferência. Você vai ter o quê? A transferência de elétrons de um átomo para o outro. Quem doa elétrons para o outro faz o que nós chamamos do quê? Se transforma em um cátion, fica com carga positiva. Quem recebe esse elétron fica com carga negativa, é o que nós chamamos de ânion. Então, a ligação iônica ela ocorre através do quê? Ela ocorre através da transferência de elétrons. Alguém doa para outro que recebe essa ligação. Então, conforme está sendo dito, a ligação química que se estabelece entre 2 átomos, onde um deles capta um ou mais elétrons do outro, formando um cátion e um ânion. A conclusão que nós chegamos é o quê? Que na ligação covalente, os átomos mantêm-se ligados por compartilhamento de elétrons. Na ligação metálica, as estruturas se mantêm ligadas por atração entre íons e um mar de elétrons. E na ligação iônica, as estruturas se mantêm ligadas, ou seja, os átomos, devido à atração entre o cátion e o ânion formados. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço e até a próxima.